Olá, olá, tudo bem? Como vão todos? Prazer falar com todos vocês aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. O tema é mentalidade do aprovado. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mentalidade do aprovado, e vamos colocar várias questões aqui na live, trazer inclusive pontos que foram colocados por alguns de vocês em caixas de perguntas. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá, Lucas, eu cortei o cabelo sim. Boa noite, Fabiano, boa noite a todos. Olá, Mariana. Vamos falar aqui hoje sobre algumas questões, né, que envolvem o candidato, que nem sempre são muito destacadas na preparação, inclusive por cursos e por professores, que é o aspecto emocional, vou dizer assim, da preparação para concurso, né? Existe um aspecto aí de estudo e apreensão, retenção de conteúdo, mas há uma questão que me parece, vejo-a muito frequentemente como algo, como requisito, né? Como algo que vem até primeiro do lançar-se ao estudo em si, de lei, de jurisprudência, de livros e tudo, que é a questão mesmo do controle emocional, do estado emocional, do equilíbrio, como o sujeito vai enfrentar por muito tempo, por anos, né, um estudo regular, um estudo eficiente, se ele não tiver condição de se posicionar e mesmo se blindar diante de vários elementos, várias circunstâncias que são próprias da vida estudando para concurso, né? Então, como você se posiciona diante de uma reprovação, pode não ser a experiência de todos aqui, mas a experiência de muitos é de sentir-se realmente mal e bastante transtornado com a reprovação, sobretudo com relação àquelas que demandaram um estudo maior. Então você está estudando por muito tempo, você está se esforçando, se privou de muita coisa, faz uma prova e vai muito mal, e aquilo derruba você. Em cursos meus eu vejo muito isso, e a gente tem que trabalhar essa percepção de consciência mesmo, essa consciência da realidade do estudo para concurso, no sentido de você tomar consciência de como as coisas acontecem e se comportar de maneira mais inteligente, adequada para isso. Eu vou chamar aqui a Juliana, que certamente já entrou. A Juliana é psicóloga, lida com candidatos de diferentes concursos, e a ideia de convidá-la aqui é para que ela lance no tema, né? Lance ao tema aqui olhos mais dirigidos, né? Olhos a partir da psicologia, do que a psicologia fala a respeito dessa questão emocional, né? E os seus impactos no estudo para concurso, e também para que ela conte as experiências dela, que ela já mandou solicitação para que ela conte aqui as experiências dela atendendo a vários candidatos. Vocês terão a oportunidade de perguntá-la algumas coisas, e eu me colocarei aqui, embora a live esteja sendo feita no meu perfil, eu vou me colocar meio como alguém que pergunta, né, como um candidato colocando as suas incertezas, né? E são tantas, né? Tantas incertezas no candidato, e vou colocar isso para ela, ela vai respondendo, nós vamos trocando experiência. Eu venho falando muito aqui de ansiedade, de estresse, e exponho as minhas experiências a respeito, porque passei muitos anos estudando para concurso e vivi muita coisa, mas hoje aqui o intento é lançar uns olhos mais técnicos à luz da psicologia, né? Então eu vou convidar aqui Juliana
A solicitação dela está aqui. Pronto, aceitei. E vocês vão poder, naturalmente, fazer perguntas e... Olá, como vai? Olá, tudo bom, professor? Que prazer estar aqui com o senhor. Igualmente, igualmente. Acho que agora estão me vendo e me ouvindo. O senhor está me vendo e me ouvindo? Tô vendo e ouvindo, tô vendo e ouvindo. Você fique absolutamente à vontade, eu sempre digo isso, para me chamar de Anderson, de você. Já te falei isso, Só né? Mas fique à formal. vontade. Hã? Foi o professor. Como? Eu chamo de senhor só por um costume Tá, formal, tá bom, que você que acompanha o sabe. professor. Diga Mas vou lhe do chamar de que. você, com certeza. Tá, como você quiser. Eu só falo isso porque as pessoas às vezes têm essa coisa de né, manter essa separação aí. Eu acho que quanto mais Quanto houver. mais próximo, melhor, né? Exato, eu acho que fica melhor, né? Eu com você, os alunos, os candidatos, alunos, seguidores, eu acho que. Então, eu acho mais interessante. Juliana, eu agradeço a sua aceitação do convite aqui. É um prazer falar com você. Como eu falei no início aqui, a ideia é colocar algumas perguntas, né, que as pessoas fazem, se colocar situações que as pessoas experimentam no seu estudo e perguntar a você o que você costuma recomendar e como você, inclusive, trata situações desse tipo que certamente aparecem a você na sua realidade profissional aí. Então, você pode se apresentar, né, falar como que é o seu trabalho, fique à vontade. A partir de então, a gente começa a fazer alguns questionamentos e também o pessoal vai perguntar algumas coisas e a gente vai respondendo ao longo da live. Sim. Para mim é um prazer estar aqui, é uma honra ter recebido seu convite, eu agradeço. Eu me chamo Juliana Amaral, eu sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou mestre em educação. Eu me formei e comecei a atuar na empresa como psicóloga organizacional, mas depois eu fui para a clínica e depois eu decidi que eu ia trabalhar só com pessoas que estudam para concurso e recém-possados nos seus cargos. Aquelas pessoas que acreditavam que todos os seus problemas iam terminar depois da posse e Certo. começam a vivenciar novos dilemas. Então, eu aproveitei a minha experiência na psicologia organizacional também para ajudar os recém-possados. Então, com liderança de equipe, gestão de pessoas, gestão de processos e quem estuda para concurso, desde a primeira fase até a fase oral. Eu sou de Recife, mas eu moro em Mogi das Cruzes, porque eu acompanho meu marido na lotação dele, que ele é MPT. Sim. Então, eu já passei aí pelo Brasil todo, né? Quase todas as regiões eu já morei. E aqui eu recebo gente no consultório online, trabalhando as questões da vida de estudo. Porque viver essa vida de estudo, muitas vezes as pessoas ficam na sala de espera da vida, esperando passar para quando passar as coisas acontecerem. Só que viver na sala de espera da vida é muito angustiante. Até porque o marco do concurso é a imprevisibilidade, é a falta de controle. E é justamente o contrário do que as pessoas que estão buscando um concurso público querem, né? Elas querem uma tranquilidade no sentido da previsibilidade, ela quer estabilidade. Então, o perfil comportamental das pessoas que buscam concurso geralmente estão buscando, além da atuação, claro, ela busca uma tranquilidade nesse sentido. E é tudo que o mundo do concurso não tem, né, professor? Então, assim, é isso que vem marcando essa questão. Então, cuidar da saúde emocional é muito importante para lidar com as frustrações, para não colocar tudo na mochila da ansiedade. Eu escuto muita gente falando, eu tô ansioso, eu tô ansioso. E existem outras emoções, não é só ansiedade. Existe agitação, existe medo, existe raiva, Sim, existe sim. frustração. Só que muita gente tem perfeccionismo emocional, que é querer se sentir de uma única forma. E até na natureza, tem dia que chove e tem dia que faz sol. Tem dia que chove e faz sol no mesmo dia. Veja que ambivalência. Então, a gente também é ambivalente. Nós também temos emoções diversas no mesmo dia, e isso não significa que a gente tenha nenhum transtorno mental, nem nada desse tipo. Mas a gente não foi criado para suportar, para entender, para aceitar nossas emoções. Então, é isso que gera muitas vezes um conflito. Tem Você algumas perguntas, professor, pode, especificamente? não, pode falar, pode concluir, por favor.
Se tiver pergunta ou se o pessoal quiser colocar aqui alguma coisa, a gente também pode ir respondendo. Mas Tem a uma coisa, ideia... Diga, pode falar. tem uma coisa que você falou aí que eu achei ótimo, e aliás eu a convidei para a live exatamente por uma frase mais ou menos parecida com essa que eu ouvi no seu perfil e ouvi você falando numa live com o Júlio, né? Você falou aí inicialmente, uma das primeiras coisas, que as pessoas muito frequentemente reduzem a realidade do concurso a, a, a algo muito importante, né? Como se a vida dele dependesse daquilo. E através de diferentes manifestações, muitos candidatos refletem essa ideia, né? O sujeito fica mais ou menos nervoso, se comporta de um ou de uma forma ou de outra, mas muito frequentemente a causa dessa conduta é essa visão de ir reduzindo a vida ao concurso. E essa ideia de um eterno porvir, tipo, eu vou viver quando eu passar, né? Então eu vou me anulando aqui e vou fazer isso, aquilo outro quando passar. Claro que a vida como candidato, muitas vezes marcada por dificuldades financeiras, familiares de toda sorte, como no meu caso eu vivenciei, a pessoa não tem como nem fazer tantas coisas assim, né? O cara ele não tem nem condição de sair viajando pelo mundo e tal. Então, naturalmente, ele projeta sonhos relativos a isso aí num momento futuro que é da aprovação. Mas quando eu falo para que o candidato reveja essa ideia de querer viver só depois, é no sentido de coisas bem simples da vida, né? Não Sim. é para Paris, para Maldivas, não. É no sentido de você ter um equilíbrio para, eu vou dizer, um equilíbrio, uma maturidade, um autoconhecimento no sentido de você conseguir perceber essas coisas e ir Desfrutando da vida, viver e não exatamente, sobreviver exatamente, enquanto você exatamente. estuda, né? Porque muita gente sobrevive, acorda, estuda, trabalha, dorme, estuda, aí chega num quadro de exaustão emocional e aí não estuda porque tá ansioso porque não estuda, confunde as emoções, usa os sentimentos e não os fatos para fazer previsão, porque quando a gente está cansado, a gente também fica mais vulnerável a fazer Sim. previsão baseada nos nossos fatos. Então, isso aí fica difícil, né? Então, assim, é sobreviver, né? E não sobre sobreviver. Seria isso? Sim, seria isso. Então, eu penso que é uma situação de. E eu não eu ia bom deixar claro, porque ninguém aqui está falando de um descompromisso, de uma falta de responsabilidade. Não, todo mundo. A gente fala aqui de pessoas adultas que têm um objetivo de estudo e tudo. Só que eu acho que também é interessante pensar, Juliana, que o descanso e um mínimo de equilíbrio também faz parte do estudo, né? O Sim, com certeza. descansar, igual aquele negócio da academia, né? O cara tem que descansar o corpo para crescer, né? Esse negócio também tem que ter um É isso descanso, mesmo. porque senão Para a exaustão. armazenar a informação. Exato. Porque senão você só está enchendo a sua memória, enchendo a sua cabeça com atenção, mas não está conseguindo guardar. Você até decodifica, você entende o que está acontecendo, mas você prejudica o armazenamento. Por quê? Para a gente poder memorizar, a gente precisa ter atenção. Para a gente ter atenção, a gente tem que estar descansado. Então, se a gente fica virando o final de semana inteiro, sem tirar nenhum momento para a gente ser gente, a gente vai ficar com isso prejudicado. É uma coisa que eu percebo cronogramas irrealistas, muito desejosos, mas que a pessoa esquece que é gente, então que come, que dorme, que faz feira, que cuida de alguém, que se desloca. Então a pessoa não coloca nada disso e o papel aceita tudo. O papel, ele aceita tudo que a gente quiser. Só que na prática não é bem assim. Existe uma distância entre o que é desejoso e o que é realista. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa saber para exercitar nosso modo adulto saudável de se comportar é ser realista, ao invés de desejoso. Porque quando a gente é muito desejoso, a gente cai na armadilha do perfeccionismo, a gente cai na armadilha da procrastinação. E a gente sempre pensa, se eu tivesse feito, tinha sido perfeito. Só não foi perfeito porque eu não fiz.
aquela tabelinha lá com horário bem fixo. Sim, sim. Parece que a pessoa mora dentro do seu relógio, né? E aí, o que acontece? Ela vive para o concurso, ela vive para o estudo, toda a vida dela é o estudo, não tem mais nenhuma fatia que ela dá importância. E aí, quando aquela fatia decepciona, é como se a vida inteira tivesse decepcionado. Então, por isso que a gente tem que lembrar que nós somos várias fatias. É como uma pizza dividida em vários pedaços. E não é todo o pedaço que é o estudo. O estudo, ele até é uma parte muito significativa, ele é uma fatia muito relevante da nossa vida profissional. Mas eu me deparo com pessoas aqui que não vou namorar porque estou estudando. Eu não vou casar porque estou estudando. Não vou ter filho porque estou estudando. Não vou. E aí, daqui a pouco, ela parou de viver a vida inteira nessa sala de espera da vida, né? Que esse nome eu comecei a nomear assim, porque era uma sensação que eu tinha dos meus pacientes que chegavam aqui. E aí? Só que a felicidade, em retrospecto ou em futuro, ela é muito dolorosa. E a gente pode encontrar a felicidade e a alegria nos pequenos momentos da vida, como você Exato. falou. Só que a gente não tem costume disso. Por exemplo, agora, nós marcamos uma live, tem internet, tem energia, tá tudo ok, tá maravilhoso. A gente reconhece isso? Não, a gente não costuma reconhecer, porque as coisas que dão certo é como se estivesse na obrigação. A Sim. tendência é olhar para o que faltou. Então, o candidato tem 4 horas para estudar no cronograma dele, aí ele estuda 3. E aí ele fica olhando para essa 1 hora que faltou. E ele esquece no escala de 1 a 4, 3 é maior do que 1. Mas aí ele começa a ruminar negativamente, ele começa a se autodifamar, dizendo que não cumpre, dizendo que não é bom, que é sempre assim. E aí ele começa a usar terminologias como sempre, tudo, nada, nunca, coisas muito radicais. E essas falas muito radicais, elas tiram a naturalidade, elas tiram a leveza da vida. E aí a gente vai caindo nas armadilhas. Sim, esse ponto que você falou aí me fez lembrar, essa questão de cronograma, me fez lembrar de uma pergunta que me fizeram na caixinha com relação ao cronograma. A pessoa falou que ela não conseguia cumprir as metas dela nos cronogramas e isso trazia problema e como que ela deveria agir. Esse tipo de questionamento é muito comum e as pessoas vão se frustrando com isso porque muitas vezes tem metas, como você falou, que não são reais no sentido de que para ela aquilo ali é impossível, ela tem tantas horas disponíveis para estudar num dia e se propõe a ela um desafio que está muito além do Isso. possibilidade mesmo de se fazer aquilo. E aí eu falei que assim, é até uma resposta um tanto quanto assustadora para alguns, porque não se fala tanto nesse tom que eu falei, mas eu disse o seguinte, que o cronograma, essa organização que muitas vezes o aluno compra de um terceiro, é um terceiro que faz e entrega isso para ele, muito frequentemente, sem a consciência de quem é esse aluno, de qual é a realidade desse aluno, se é a mãe, se é casada, se trabalha tantas horas, a coisa toda. Muitas vezes, o sujeito pega aquilo ali, acha que aquilo ali é a própria tábua da lei que Deus entregou para Fórmula Moisés, mágica. ele não pode tocar naquilo ali. E eu disse que o cronograma é feito para servir a você, e não é você que serve a ele. Então, se for necessário mudar aquilo ali, a pessoa vai mudar dentro de uma perspectiva de realidade, porque se for algo irreal, o sujeito vai acumulando frustração. Ele não cumpre hoje, ele não cumpre amanhã, ele não cumpre depois, e após alguns dias sem cumprir, ele começa a ver que ele acha que todo mundo está cumprindo, só ele que não. Na comparação injusta dele, porque às vezes nem Sim. todo mundo está cumprindo, mas na É, cabeça dele está exatamente. todo mundo cumprindo, né? Tem uma Exatamente. armadilha mental. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui. Eu trabalho com a terapia cognitiva. E Aaron Beck, que é o precursor dessa terapia, ele fala que a gente precisa mostrar que não são só os fatos que acometem as pessoas, mas é a interpretação que a gente faz do fato. Às vezes o fato ele realmente é doloroso e a gente precisa trabalhar uma aceitação. Mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela interpreta erroneamente um fato e é uma distorção cognitiva, que a gente chama. Então, o que acontece? Eu penso, o meu colega está melhor que eu, só que eu não tenho nenhuma prova disso, eu não tenho contato com ele, eu só vi que ele estava lá num grupo de Instagram, eu só vi o que ele falou no Instagram. E às vezes a pessoa, ela acorda um dia de 4 da manhã e posta lá.
Nos outros todos os dias ela não conseguiu acordar e não posta. Ela fez um desserviço para os outros. Mas eu que estou aqui olhando, eu falo, ai, fulano está acordando de 4 horas da manhã. Ele vai passar primeiro que eu. Então, é uma comparação injusta. Porque sempre que eu me comparo com o outro, eu esqueço que a vida é feita de adição, né? Às vezes a gente corta aquela fatiazinha ali que não tá tão boa, dá uma melhorada. E por que a pessoa faz isso? É por maldade? É não. Quando a gente vai conversar com essas pessoas que postaram de 4 da manhã ou que estão falando no grupo que estão estudando, muitas vezes elas falam, eu tô fazendo isso para me motivar. E aí, na verdade, elas estão fazendo desserviço sem nem perceber. A outra coisa bem interessante em relação ao cronograma, de poder flexibilizar, é que até a questão do quanto você vai descansar. Cada pessoa ela tem uma necessidade própria. E se a gente pensar, até os CNPJs, as empresas, dão uma folga semanal remunerada a seus funcionários. Por quê? Porque elas são bem boazinhas? Não, porque os estudos já mostraram que as pessoas descansando, elas têm mais energia de produzir mais. Só que isso é bem individual, então a gente tem que respeitar a subjetividade. Claro, também confiando no que a gente escolheu, porque escolhas excluem. Não existe escolha sem perda. Tem gente que quer escolher, mas não quer perder. Ela quer fazer esse cronograma e ficar pensando no cronograma que ela não fez. Ela quer ler esse material e pensar no material que ela não está lendo. Então, a gente precisa escolher, assumir as nossas escolhas e não terceirizar a culpa para os outros. Porque o que acontece? Quando eu compro um cronograma, não adapto, não vejo a minha realidade, eu ainda fico dizendo, porque o cronograma fulano, o cronograma de tal, não deu certo. Mas você é um adulto saudável, você pode adaptar. Claro, sem exagero, porque também tem gente que só quer adaptar. E aí compra uma coisa, não acredita naquilo e fica só comprando e não executa. Então, perceba que a linha é muito tênue. O equilíbrio emocional, ele tá em você tomar pequenas decisões todo dia. Tá em você ficar mais conectado com o Wi-Fi mais poderoso que existe, que é o seu próprio eu, em vez de estar conectado com o outro, em vez de estar olhando o outro o tempo inteiro, se comparando. Porque isso vai minando, né, a energia da pessoa, essa comparação injusta. Como que você... Existe um traço muito marcante em quem estuda concurso. Acho que agora tá me ouvindo, né? Travou aqui, voltou? Voltou, né? Voltou, né? Voltou, né, professor? Vocês estão Voltou? ouvindo, Ok, gente? ótimo, ótimo. Sim, tô te ouvindo. Acho que sim, Tá? ótimo, acho que sim. Tá com delay. Então, a pergunta que eu te fazer, baseada num questionamento que foi feito aqui por uma candidata, por uma seguidora aqui, é o seguinte: como é muito comum para o candidato aquela ideia de que há uma quantidade muito grande de matéria, de que é tudo muito difícil para estudar e de que ele tem uma limitação no sentido de que ele não vai ser aprovado nunca, né? O pessoal chama da síndrome do impostor, aquele negócio todo. Como que você recebe pessoas, né, com esse tipo de situação, relatando isso? Claro, naturalmente existe toda a questão de sigilo pessoal e tal, mas o que você pode contar em termos de casos De que maneira já... genérica. Sim, sim. Sim. O que dizer e como tentar levar a pessoa a uma visão clara quanto a isso? Sim. Quando eu falo de aceitação, eu falo que aceitar não é concordar, não é gostar e não é desejar alguma coisa. Aceitar é entender que as coisas são como elas são. Então, o modelo de concurso no Brasil, ele acontece com um volume de material, com um volume de edital grande. Porque ali não é só para aquele concurso, é a trajetória inteira do candidato. Sim. É importante que o candidato considere que ele não começou a estudar hoje. Ele tem que considerar que ele fez uma boa universidade. Juliana, mas eu não fiz. Mas agora, você está estudando, você está fazendo a sua parte. Então, é importante, diante de um edital grande, complexo, a pessoa começar a trabalhar sua autoeficácia, sua autoestima diante disso. Que é valorizar o que faz todo dia, no final do dia, escrever o que faz e não o que falta. Eleger prioridades. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. O autoconhecimento de si sobre como é que eu sou, qual é a minha habilidade, qual é a matéria que eu sei mais, e o conhecimento técnico de si também. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem uma consciência de que existe muita coisa para estudar. Quem acha que não Isso, tem nada para que estudar é porque maravilha.
Então, o nome esse estudo foi feito por Donner e Kruger, que é dois psicólogos norte-americanos, e eles consultaram alguns alunos universitários e perguntaram para eles como é que você é em determinada matéria. Um grupo respondeu que era muito bom naquela matéria e outro grupo respondeu que não era tão bom. Foram aplicados testes reais neles, né? E depois se avaliou que aquele grupo de alunos que julgava ser muito bom, que julgava que já sabia todo o conteúdo, tiveram os desempenhos menores do que os alunos que se julgavam não ser tão bom assim naquela matéria. E por que isso acontece? Porque quanto mais eu estudo, mais consciência eu tenho de que é infinito o conhecimento. Exato. Tem coisa de psicologia? Tem coisa não, tem coisas de psicologia que eu não vou saber. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que consultar. É até uma arrogância, é até uma inocência a gente achar Exato. que a gente vai saber de tudo. A arrogância ela é prima irmã da inocência, porque a gente se acha, né, na hora que a gente, eu vou saber de tudo sempre. Então, aceitar que a gente não vai saber de tudo, aceitar que eu vou precisar eleger prioridades, faz parte desse equilíbrio emocional também para a busca do concurso. Sim, é uma realidade inafastável até isso, porque é interessante. Você, à medida, como você falou, a ignorância traz muita tranquilidade, né? Porque o sujeito não tem conhecimento das coisas, então ele vive numa ilusão de que o mundo é limitado à sua própria visão, né? Perfeito. Então, à medida que o sujeito vai estudando, esse estado de surpresa e que caminha às vezes para o desespero, que é muito comum do candidato, ele percebendo quanta coisa há por saber, há também um aspecto positivo no sentido de que ele está aprendendo, ele está entendendo. Eu começo a estudar algo e começo a fazer conexões desse tema com outros temas e vou percebendo, né? E a ignorância nos salva disso. O sujeito que não estuda, o sujeito que não conhece, ele se limita a uma realidade que é muito reduzida, né? E aí, muito frequentemente, se vai para a vaidade, que ela decorre mesmo de não saber como é tão mais vasto o mundo que o que a visão dele alcança. É igual um exemplo de... Tinha uma amiga, muitos anos atrás, que ela se orgulhava muito de ter passado na primeira vez, primeira tentativa, na prova da ordem, só que ela nunca fez outra prova, outro concurso, né? Então, assim, eu fiz a prova da ordem, passei na primeira tentativa e então eu elejo aquilo ali como a minha conquista, só que eu não me entreguei a desafios maiores e concursos mais difíceis. E, portanto, eu não fui aprovado neles. E aí Nem ousou, é evitou, né? interessante. O sujeito, então, que fez a prova da ordem, passou pela primeira vez, mas continuou estudando para um concurso de promotor e de juiz e que tomou pau, foi reprovado no início, parece que esse cara, então, que está tentando ir além, não tem sucesso. Por quê? Porque a outra pessoa limitou, marcou lá atrás a conquista dela. Olha, eu passei na prova da ordem, é o meu título, digamos assim, né? E fulano que está tentando algo mais, e naturalmente algo mais difícil, e não passou logo, você tem experiência disso na sua casa, né? Se falou que seu esposo do MPT, então certamente você acompanhou, ou pelo menos teve uma notícia de como foi, e esse Acompanhei. processo, então, esse processo de cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, mas a Que é pessoa quase está... heróico, né, professor? Porque se a gente Sim, parar e pensar, tem que ter um trabalho de resiliência muito sim, forte para sim. você cair e levantar tanto. Sim, então esse cair e levantar, e eu quero destacar esse ponto. Esse cair e levantar, seu seguidor, candidato, quem acompanha a gente aqui, esse cair e levantar passa uma impressão de fracasso, mas é muito mais do que aquele que está parado, aquele que não cai, porque ele não está no processo, ele já parou, né? Sim, Então eu posso passar no é concurso. jornada. Na É verdade, não é jornada, fracasso, é jornada, é né? Então a gente jornada. precisa considerar como jornada. Porque senão bate a síndrome do impostor na pessoa. Eu não devia estar aqui.
eu não sei das coisas, não é para mim. E aí começam os pensamentos sabotadores, eu nunca vou conseguir. E se só cair pergunta que eu não sei. Porque a pessoa ela começa a equacionar aquela não aprovação como subjugação. Só que o concurso ele tem vários fatores, aleatoriedade, né, que também conta. Até o seu estado de humor no dia da No prova. dia, Se você está sim, doente, se você está muito gripado, várias coisas. Existe uma aleatoriedade que a gente precisa. E aí, uma coisa com toda certeza. importante também é, quando alguém reprova, seria incoerente a pessoa ficar feliz, né? Então, assim, às vezes, a gente precisa aceitar que quando eu reprovo, eu fico triste. Eu fico triste, é doloroso. Às vezes eu fico com raiva, porque a raiva, na verdade, ela tem um fundo de injustiça. Quando a gente tem muita raiva, muitas vezes a sensação primária é injustiça, porque eu estudei, eu fiz minha parte e não passei. Mas a gente precisa viver um dia, 2 dias esse luto, viver a tristeza, mas não puxar a cadeira para a tristeza ficar. E aí seguir em frente já que é jornada. Porque a prova escolhe a gente e a gente escolhe a prova. A gente não escolhe a prova escolhe a gente também. E aí a gente precisa lembrar de que se você desistir, como você falou, se você parar aqui, você não vai chegar naquele momento. E você vai ficar sempre com a ilusão de que é porque eu não fiz. Não é porque eu não sou bom, é porque eu não fiz. Sim, e um ponto que eu queria perguntar, um assunto sobre o qual eu tenho reflexões, mas não alcanço, porque não é minha situação, mas eu pergunto a você, enquanto psicóloga, e enquanto mulher também, porque é uma questão delicada e bem particular, a situação da candidata, né? A mulher candidata e várias inquietações que eu suponho que a assaltam, que recaem sobre ela, no sentido de, por exemplo, e eu estou falando aqui de situações que foram trazidas a mim, questionamentos, caixinhas de perguntas, eu disse que ia trazer para você aqui, a questão da idade, e aí a 30 idade. anos, idade fértil, eu Mas preciso aí, tomar mas minha aí, vacina. aí tem um ponto, aí tem um ponto. A questão da idade em relação à mulher, eu estou conjugando aí a idade, quero fazer um negócio mais complexo, eu estou conjugando a idade da mulher com a questão da decisão de ser mãe, de quando ser mãe. Fertilidade. Eu sou absolutamente leigo quanto a isso, né? Pelo singelo fato de ser homem, por mais que eu queira, eu não alcanço isso, mas eu fico imaginando que devem existir muitos conflitos na cabeça de uma mulher que está ali estudando, que é casada, que está pensando, olha, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, o negócio de que eu vou congelar óvulos, eu vou fazer isso. Você já se deparou com isso? O que você Aqui no consultório, aqui no consultório aparece com muita frequência, né? Por causa daquela história. Veja que isso aí já é consequência da sala de espera da vida, que eu vou esperar passar no concurso para fazer Sim, alguma coisa. Então, tá tudo ligadinho. O que a gente sim, precisa lembrar é que nós precisamos pensar em propósito. O que é importante para cada pessoa? Quais são as fatias da sua vida que têm relevância? E nisso a gente tem que pensar de modo individualmente, construindo. Se a pessoa é casada junto com o companheiro, se a pessoa não é casada, pensar a longo prazo, a 10, a 15 anos. Como é que eu vou querer me ver daqui a 10 anos? Como é que eu vou querer me ver daqui a 15 anos? E a gente precisa não ficar nisso na nossa cabeça, mas tem 2 recursos que são baratos e nos ajudam muito. Um é o papel, o outro é o caneta. A gente precisa construir lista de prós e contras, vantagens e desvantagens. Porque tudo tem risco em potencial. Tem ganho em potencial e tem risco em potencial. Então, essa escolha é uma escolha individualizada. Seria prematuro a gente dizer, tenho logo filho. Não tenho filho. Porque isso é uma escolha individual. Quando alguém coloca isso numa caixinha, eu percebo que isso vem de uma enorme angústia. Mas não tem como terceirizar essa escolha. Porque a pessoa, sim, ela precisa pensar. E por isso que quando a gente chega nesses momentos, um processo de psicoterapia ajuda muito, sabe, professor? Porque não precisa ser uma psicóloga especialista em concurso, mas quando alguém entende do concurso, fica mais fácil dizer. sim. Vamos levar em consideração quais são os pontos. Esses dias eu estava construindo uma lista de prós e contras com a paciente e todos os prós que ela colocava eram coisas de se acontecesse, eram coisas possíveis. E todos os contras eram coisas reais. Eu falei, essa lista tá injusta.
Quando a gente está fazendo uma lista de prós e contras, a gente tem que levar em consideração realidade versus realidade, e não o que eu queria. Então, para a gente tomar uma decisão dessa, de que, tenho filho, congelo meu óvulo, decidi que não vou maternar, ou decidi que vou adotar uma criança, é algo complexo, porque envolve propósito. Envolve como é que eu me vejo como mulher, como sociedade, como companheira de alguém, ou enfim, como é que isso significa na minha vida. Então, e outra coisa, a gente aprendeu um modelinho que é, para a mulher, né? Foi colocado isso na nossa cabeça, que é você estuda, aí você namora, aí você casa, aí você passa no seu concurso ou tem o seu emprego, depois é que você casa, depois é que tem filho, como uma regrinha, como um livro de regras pré-estabelecido. E aí, as pessoas que gostam de seguir a regra, que tem uma capa de coerência muito pesada, né? Que o pessoal de direito carrega muitas vezes uma capa de coerência aí, até pela formação, fica preso a padrões inflexíveis. E esses padrões inflexíveis machucam, dói, porque a gente quer se enquadrar, quer seguir aquela regrinha. O problema muitas vezes também é que isso é cobrado pela sociedade, né? Isso já começa às vezes dentro de casa, com mãe, com pai. Então, já é um elemento que realmente agrava a situação. E esse ponto que você colocou é importantíssimo. Por quê? Ninguém gosta de ouvir não, né? As pessoas gostam de ouvir sim, as pessoas gostam de padronizar, as pessoas gostam de todo mundo adequado. Quando a gente está estudando para concurso, quem está no nosso meio não entende, não adianta. Não é porque é ruim, não é porque não gosta da gente. Muitas vezes a pessoa ela não entende. E a gente busca validação no outro, em vez de se validar. A gente busca que o outro apoie nossos sonhos, nossas ideias, em vez da gente mesmo apoiar. E sem perceber, às vezes comentários do tipo, é muito difícil, eu não vou conseguir, na frente da família, faz com que a própria família ache que aquilo é verdade, que aquilo é real. E aí, quando a família fala coisas nesse aspecto, a pessoa não gosta. Então, um exercício que eu sempre peço para fazer, eleja os juízes da sua vida. Não dá para todo mundo ser juiz da nossa vida, senão a gente não consegue ser um líder da gente. Brené Brown, no livro A Coragem de Liderar, ela diz que a gente deve escolher alguns juízes para nossa vida, e esses juízes devem ser o nome das pessoas que caibam nessa falange aqui, ó, do dedo, que é a parte que aponta pra gente. É bem pequenininho, né? Ou seja, é pouca gente. Sim. Porque se a gente for eleger todo mundo como juiz da nossa vida, não dá certo. E aí, tá, beleza. Essa pessoa é uma juíza da minha vida, a minha mãe, meu pai lá, tá me cobrando ter filho, e eu tô me sentindo mal com isso. O que é que eu devo fazer? Primeira coisa, eu expliquei para essa pessoa, eu conversei com essa pessoa sabe dos meus planos, dos meus sonhos, porque às vezes a gente precisa buscar aliados também dentro da nossa casa. E fora isso, a pessoa ela pode ser um juiz da sua vida de maneira geral, mas às vezes tem um aspecto da vida que ela não conhece tanto, como por exemplo o concurso. Então, ela naquele aspecto não tem como ser um juiz da sua vida. Exatamente. Um outro ponto a considerar também, Anderson, é que tem gente que é crítico nato, tem gente que sempre quer o devir, sempre quer algo que está faltando. Então, pergunta por perguntar. E aí, vai ter filho? Aí a pessoa tem o primeiro filho. Vai ter outro? E aí, vai ter... Está sempre insatisfeito. A pessoa vai ser juiz, aí essa mãe, esse pai não vai estar satisfeito. Vai dizer, essa roupa é muito curta, viu? Para uma juíza, você não está se vestindo adequadamente. Então, tem gente que é um crítico severo, independente de qualquer coisa. Então, a gente também precisa estar atento, porque nesse caso é blindagem emocional. E não só tentar convencer as pessoas disso. Não sei se eu consegui responder bem aí o seu questionamento. Sim, eu ia inclusive comentar a sua forma de resposta. Eu estou gostando muito de conversar com você, porque você traz uma linguagem bastante simples e para responder a questões que muitas vezes são complexas, você traz uma linguagem bastante simples e com respostas muitas vezes que são até intuitivas. A gente tem dificuldade só mesmo de implementar isso. A gente até tem uma ideia, né, de que é isso, mas não implementa. E algo que você falou que eu estou muito feliz em te ouvir, porque você está falando coisas que eu falo, tipo assim, coisas em que eu acredito, que eu falo, e aí você fala, eu penso, legal. Que bom, fico feliz. Eu penso isso também, então eu tô certo, né?
Então, eu fico Eu muito penso satisfeito. isso, só que com outras palavras, né? Eu Então, penso isso, só que com outras palavras. outras palavras. Então, É isso assim, mesmo. eu tô vendo você falar algumas coisas e tô aqui, pô, legal, eu penso isso, eu costumo falar isso também, eu penso isso, fala isso. Então, uma coisa que você falou, muito importante, eu gostaria de destacar, porque isso é muito frequentemente esquecido entre os candidatos, é o processo de autoconhecimento e de tentar solucionar os seus problemas a partir de quem você é e não do que fulano é e de que você achou ou de que é apresentado a você e nem real é. Como, por exemplo, o Instagram, que muito frequentemente mostra recortes da vida, de uma vida perfeita. O sujeito acha que a dele tem que ser aquilo ali, mas todo dia ele vê que a vida dele não é tão perfeita como a do Instagram, e isso frustra muito. Então eu sempre digo, eu já falei muito aqui no Instagram, eu falo muito em pensar no estudo para concurso a partir da sua realidade, a partir de quem você é. Ou seja, se você é uma pessoa casada, mãe, trabalha não sei quantas horas e tal, e tem um horário X, então você tem que ajustar o seu horário ao que é possível fazer e não ficar angustiado porque o seu amigo está por conta de estudar e tem um dia todo para estudar. Então, esse conhecimento do que é possível, do que é real e do que há como ser feito em relação a você, conhecendo a si mesmo sempre, eu acho que é muito importante. Você falou assim, vamos colocar então aqui as listinhas de prós e contras e você vai eleger o pró e o contra. Então é você, não é o professor do cursinho tal, que muitas vezes traz a você uma linguagem categórica, impositiva, né? Tem que ser assim, não tem que ser assim, pode ser assim e vai ser a depender de quem você é. Mas muitas vezes as pessoas recebem de outros no direito, a gente tem essa coisa de fulano foi aprovado no concurso, está em primeiro lugar, ciclano fez isso, fez aquilo outro e tal. E muitas vezes recebe das pessoas dicas, vou dizer assim, dicas, conselhos, como se fosse algo quase sagrado. E você tem que filtrar isso. Então, Perfeito. eu sempre falo aqui no meu perfil o seguinte, eu estudei por muito tempo, tenho certas experiências, mas eu tomo sempre o cuidado de não dizer as coisas de maneira categórica. E às vezes você falou assim, você disse aí, a pessoa colocar uma pergunta dessas de quando ser mãe, quando a questão da idade, quando continuar estudando, numa caixinha de perguntas é quase cruel para quem vai responder, porque não há como responder isso de maneira completa, né? Uhum. E a ideia Sim, é responder de uma forma que seja abrangente, para não impor a ninguém nada, sempre dando à pessoa o convite para que ela reflita sobre quem ela é e que perfeito. ela vai tomar. Mas se a gente parar e perceber, professor, colocar uma pergunta dessa demonstra a forte angústia que aquela pessoa está vivenciando. É, Porque, na verdade, o estudo para concurso é muito solitário, então, às vezes, não tem esse espaço genuíno de conversa, de troca. Porque existe também uma competição, existe também um mundo em que o grupo de WhatsApp dos colegas, às vezes, é muito ansiogênico eu e ia a falar ansiedade isso. parece que contagia, né? Então, assim, Hum, quando eu tô com ansiedade ali, meu colega tá falando uma coisa, eu nem paro para avaliar se aquilo que ele está falando é fato ou é interpretação, eu já acolho como se uma verdade fosse e também fico ansioso com aquilo. Eu vejo muita gente aqui falar assim, Juliana, eu estou muito angustiado nas minhas caixinhas e hum, também no consultório. Porque eu tô todo dia, quando eu vou estudar, eu sento pensando que eu devia ter começado antes. Ou seja, a pessoa perde tempo pensando no tempo que perdeu. Em vez sim. dela estar fora, o nome disso é custos irrecuperáveis, o tempo não volta. Eu gosto de dar um exemplo que assim, imagine que a gente vai no cinema e aí o filme é péssimo. Hum, Mas eu paguei. Aí eu falo, não, já que o filme é péssimo e eu paguei, eu vou ficar aqui assistindo porque eu já paguei. Mas me diga, o dinheiro da gente volta porque eu fiquei assistindo? Não, eu já perdi dinheiro, eu vou perder tempo também. Então, nessa lógica de perder tempo pensando no tempo que perdeu, eu me fixo na culpa e aí eu tenho a culpa como desculpa e eu não parto para ação. Então, eu preciso parar de pensar no passado e pensar daqui para frente. Mas eu terminei me alongando, porque se a gente voltar, a gente estava falando dos grupos de WhatsApp, do sim, quanto sim. é ansiogênico. Então, a gente pode fazer esse resgate e voltar se tiver algum comentário aí importante nesse sentido.
Eu nem sei se acho que não perguntaram sobre o WhatsApp, mas eu queria, você falou e me lembrou, porque passou pela minha mente falar isso com você. Quem estuda para concurso sabe muito bem, conhece grupos de WhatsApp, e muito frequentemente grupos de WhatsApp costumam ser espaços ali de exercício de vaidade, né? O sujeito, ele coloca ali um questionamento e às vezes ele Uma coloca... nota de rodapé que só ele É, leu, né? isso. Ele coloca aquilo ali, eu já vi isso demais. O sujeito, você que sabe, você consegue perceber, porque você está ali no grupo há muito tempo, você consegue perceber que aquele indivíduo não tem aquele nível. Então ele tira aquilo ali de algum canto do Google e joga um link ali, e a pessoa que está ali chegando, muitas vezes ela fica é, impressionada com aquela situação, e isso vai angustiando, né? O cara tá sempre ali pensando, olha, eu sou pior. Só tem gente boa aqui nesse grupo, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Né? Tem essa coisa. E aí eu pergunto, seria o caso, Juliana, do sujeito até sair de grupo? Como se comportar diante disso? O que você pensa a respeito? Uma coisa que eu sempre peço para a pessoa fazer é o seu medidor de energia. A gente precisa saber o que é que eleva a nossa energia e o que é que baixa a nossa energia. Tem gente que os grupos de WhatsApp, que as notificações são verdadeiros descarregadores de energia, vamos dizer assim. E aí, nesses casos, é importante que a gente eleja um horário para isso, porque entra, inclusive, como um distrator. Que em vez da pessoa estar estudando, ela está se distraindo, ela está minando a sua energia, ela está criando armadilhas de emoções difíceis, que muitas vezes ela não tem ferramentas para regular essas emoções, porque não faz terapia ou porque não para pensar nisso. E ela está perdendo tempo, ou seja, só tem perdas. Nesses casos, é importante que a gente filtre. Eleja o que realmente vale a pena na sua vida. Outra coisa, não, é porque é um grupo muito importante, é um grupo muito pontual. Faz um horário, de noite eu vou olhar, não muito perto de dormir, né, para não ter insônia, mas elege um horário para olhar, arquiva aquele grupo e aí em determinado momento olha, porque o pessoal manda muita mensagem, tira notificações, seja o seu principal apoiador, seja o seu melhor amigo. Às vezes a gente age como se a gente fosse nosso inimigo nessa jornada. E não é o outro que está fazendo isso com a gente, não. É a gente mesmo, por causa das nossas escolhas. Então, filtrar Instagram, filtrar WhatsApp, filtrar notícia. Eu me lembro que na época da pandemia foi muito difícil lidar com as notícias o tempo inteiro. E aí a pessoa, em vez de evitar a notícia, ela consumia mais notícia, ela ficava lá mergulhada nas notícias. Então, esse ponto que foi levantado por você, professor, é muito importante, que é o que é que mina a sua energia? O que é que faz com que você se sinta mal? Para um pouquinho, se observa. Tem gente que o que perde energia é até a preocupação. Tem gente que se preocupa muito, que a voz de trabalho verbal que está ali dentro da nossa cabeça, ela se comunica demais. E aí, aquelas preocupações fazem com que a pessoa não consiga estudar. E o que é que eu faço? Vamos fazer uma preocupação com hora marcada, que é uma técnica? O que é isso? Imagina que alguém terminou um namoro. Alguém terminou um namoro e as pessoas falam, não pensa nele, não pensa nela. Quanto mais mandam eu não pensar, mais eu penso naquilo. Tecnicamente, o que o psicólogo fala? Faz um horário da preocupação, reserva um tempo do teu dia para simplesmente se preocupar, falar, pensar naquela pessoa, naquele relacionamento. E aí, só em saber que você tem um horário para pensar nisso, você já nem vai pensar. Como é que a gente faz isso no estudo? Deixa uma folha de papel em branco, assim, sem nada, do seu lado. E toda vez que vier um pensamento, você anota. Anota, anota. No final do dia, você vai se concentrar nessa preocupação. E a gente vai dividir em duas. Preocupação produtiva e preocupação improdutiva. Preocupação produtiva é toda aquela que eu posso fazer uma ação para resolver. Tenho que comprar roupa de tal coisa. Tenho que marcar tal médico. Uma ação que vai fazer um resultado vem de uma preocupação produtiva. Uma preocupação improdutiva é toda aquela que não tem nada que você possa fazer naquele momento para solucionar. Geralmente, ela passa por coisas que você não pode controlar. E aí, quando você vai anotando, você vai percebendo que essas preocupações se repetem. E que várias das suas preocupações são preocupações improdutivas.
Várias das suas preocupações são coisas que você não pode controlar. E que aí você precisa se dedicar mais ao que pode controlar do que o que não pode. Então, as técnicas de terapia que a gente trabalha no consultório, elas servem para que você consiga, não o psicólogo dizer a você fazer sua parte, mas ensina estratégias para que você lide melhor com as questões. Porque assim, eu não tenho como mandar o paciente não pensar em alguma coisa, mas eu posso dizer para ele, vamos pensar no horário correto, vamos refutar esse pensamento, vamos criar um pensamento mais alternativo e compensatório, que aí as coisas vão dar certo. Agora, o importante nessa técnica, gente, é não engane seu cérebro. Se você disse a você que vai fazer o horário da preocupação, faça. Porque se você disser 2 dias, não, mais tarde eu penso nisso, e não pensar, depois os pensamentos vão vir de novo. Então, anota durante o dia e reserva 10 minutos, 15 minutos para pensar nessas preocupações. Aí faz lá 2 planilhas, preocupação produtiva e preocupação improdutiva. Olha, esse negócio que você falou aí, eu falei para mim também, que isso parece muito interessante. Vou fazer isso para mim, parece bem interessante. Para todo bem mundo, interessante. né? Porque, de fato, há questões que independem da nossa ação. Né? Quando você falou aí em preocupações improdutivas, então, tipo, eu estou preocupado porque o dólar caiu, o dólar subiu, mas eu não tenho, né? Eu não tenho ação e gerência sobre... que você tem sobre isso, exatamente. Coisas do tipo. E eu posso inclusive, transferir esse exemplo do dólar para muitas questões ligadas a concurso. Por exemplo, chegam as caixas de perguntas trazem muita realidade para a gente, traz muita experiência pra gente, do pessoal. Então, eu ouço o pessoal falar em caixas de perguntas. Eu estou perturbado porque é muita matéria. É uma realidade que está posta. Você não vai alterar isso. É muita matéria. Pelo menos ela é justa, porque é muita matéria para todo mundo. É um problema generalizado, né? É você e todos os outros que terão que solucionar essa questão. É muito para todo mundo. E você não tem como alterar isso, porque você não tem poder sobre o programa do concurso. O seu papel como candidato é tentar priorizar, porque não dá para estudar tudo, como você falou, priorizar aquilo que há como você estudar que cai mais, que tem a maior incidência para que você tenha mais chance de ser aprovado. Então, dentro da realidade de concurso público, é muito importante nós amadurecermos, eu vou dizer assim, né, perceber a realidade do concurso, desenvolver autoconhecimento, para ser capaz de enxergar as preocupações que valem a pena, né? Então, a minha preocupação tem que ser como que eu torno o pouco tempo que eu tenho para estudar, por exemplo, mais produtivo. Agora, passaram a cobrar tal matéria no edital. Eu tenho como mudar isso? Não tenho como mudar isso. Se eu não tenho como mudar, eu tenho que evitar isso. Aí, por isso que a gente vai colocar aí, peguem um caderno, peguem uma caneta, coloquem aceitação. Aceitar não é concordar, não é gostar. O que eu não posso controlar, eu preciso aceitar. O ser humano, ele quer controlar o que não se controla, e aquilo que controla, ele fica dizendo, isso aí eu não consigo controlar, não. E aí existe uma inversão. Eu sempre, aqui no meu computador tem um post-it, porque eu uso nas sessões, e esse post-it, professor, tem escrito, ó, 3 começos de frase. E eu peço para o candidato, para o meu paciente, deixar bem pertinho dele. Que é toda vez que você tiver com pensamento, se começar com um desses, pode ir atrás, que é preocupação improdutiva, que é o que eu não posso controlar. Eu deveria, quando começa com eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria fazer de outro jeito, eu deveria. Será que tal coisa vai acontecer? Será que só vai cair coisa que eu não estudei? Será que vão cobrar? Será que a prova vai ser no mesmo dia da prova tal? Então, será que é a segunda? Sim. E o terceiro é, e se tal coisa acontecer? Quando começa com uma dessas 3, pode ir atrás que é preocupação improdutiva, pode ir atrás que é coisa que eu não posso controlar. Mas o edital não abriu. O edital é o maior despertador que existe. As pessoas ficam dizendo, o edital não abriu, o edital não abriu. Chorando, reclamando. Aí quando o edital abre, chora reclamando porque o edital abriu. É verdade. E aí, você quer o quê? Você quer que abra ou você quer que não abra? Não, eu não quero nada. Eu quero passar. Olha aí que você está, na verdade, se preocupando com o que não pode controlar. Então, acolhe. Edital abriu, acolhe. Que bom, é minha chance.
Eu costumo dizer que a prova é uma festa. É uma festa porque é uma oportunidade quem está ali. Quem está ali quer dizer que se dedicou, que estudou. A gente precisa exercitar mais a gratidão. Eu sei que o Instagram fez com que muita gente tivesse preconceito com gratidão, porque tem aquela coisa, gratiluz, você tem que agradecer por tudo. Mas não é sobre essa gratidão que eu estou falando. Eu não estou falando sobre a positividade tóxica. Eu estou falando sobre reconhecer o que tem de bom e o que não está favorável para a gente trabalhar sobre isso. E não ficar ruminando no que eu não posso controlar, porque isso é que gera um desconforto emocional muito grande. Seria Teve uma uma pessoa que percepção. falou aqui uma coisa. Pode falar, Desculpa, pode pode falar. falar. Não, seria Eu queria uma, voltar aqui. Teve uma pessoa, a Ellen, que falou alguma coisa bem legal. Aqui, ó, ela falou: começa a estudar e começa a se deprimir pensando em quando vai passar. E aí, ó, será que eu vou passar? Tudo isso é futuro, ó. Se a gente parar e pensar, tá aqui Sim. contemplado. A gente pode transformar essa frase em será que eu vou passar? Ou e se eu não passar? Então, é tudo coisa que começa com a preocupação improdutiva. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei o que eu posso fazer com o meu precioso tempo nessa terra. Então, eu posso escolher isso, eu posso controlar isso. Sim, eu acho que tomar consciência cada vez mais do processo de estudo dessa realidade com relação ao que você pode fazer e o que você deve. Na verdade, é um desafio diário porque a gente é bombardeado o tempo todo por muitos estímulos e é natural que se sinta muitas vezes até perturbado mesmo, completamente perturbado numa situação de estudo, de estresse e tal. Mas eu penso que é importante tentar desenvolver essa clareza com relação à realidade, né? Realidade quanto àquilo que ocorre mesmo. Olha, O tudo fato. quanto os fatos. Olha, é um processo, processos demandam tempo, eu preciso ter condições de permanecer em atividade durante esse tempo, né, que é necessário, e aí é tentar realmente ir se munindo de conhecimento e de ferramentas para que a pessoa possa desenvolver um estudo percebendo como as coisas são, que ser reprovado faz parte do processo, ninguém quer, mas faz parte do processo, não há como negar isso, né? Perceber que o sol vai nascer no dia seguinte do mesmo jeito, porque você foi reprovado, não vai mudar o curso de natureza, nada. A lua vai, né? O sol vai nascer, vai se pôr, a lua vai aparecer do mesmo jeito, né? E então, se não há uma catástrofe Isso. por você não ser aprovado, naturalmente você espera o sucesso porque você gastou o seu tempo, utilizou o seu tempo. Mas tentar evitar essa visão fatalista, eu já tive isso porque parece que você vai estudando, Juliana, e vai criando sem perceber em torno de si uma bolha, né? Como se o mundo se reduzisse àquilo ali. E você vai meio que perdendo o oxigênio dentro dessa bolha, né? Porque um espaço fica limitado, você vai perdendo o oxigênio e vai sendo minado ali, vai meio que definhando. E então o esforço é você conseguir evitar essa situação e vou colocar assim, coloca o rosto para fora para respirar, para pegar um ar, porque senão E não tem como. tanto é que eu me deparo com muitos candidatos na prova oral que estão com quadro de ansiedade social, que é o medo de ter contato com gente, é o medo de falar em público, é o medo de passar vergonha, porque passou tanto tempo nessa bolinha, né, que você sinalizou, parece que a pessoa está guardada dentro de um potinho, vai ser acessado só pelo canudinho e nada vai atrapalhar. Não pode acontecer nada nunca, porque senão tudo se desmorona. Esse pensamento que você falou que uma catástrofe vai acontecer. Na terapia cognitiva, a gente chama de catastrofização, porque a pessoa ela acha que é terrível, que não vai suportar, só que ela já suportou tantas outras coisas na vida dela e está aí sobrevivendo. Então, quando a gente catastrofiza, a gente maximiza o problema e a gente diminui a nossa capacidade de lidar com o problema. E às vezes, quando o problema acontece, a gente tem a capacidade de lidar com ele melhor do que a gente imaginava. Só que a gente sofre duas vezes. A gente sofre se protegendo, porque e se eu reprovar? E sofre se
às vezes nem reprovou, às vezes nem aconteceu aquela catástrofe que a pessoa queria, ou pensou, né? Não queria, mas que a pessoa previu. Então é importante a gente ter cuidado com essas coisas. Você está dizendo as coisas que estão sendo boas até para mim, que eu tô pensando aqui, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer. Está sendo essa questão mesmo das preocupações, Funcional, né? são muito interessantes. Professor, é importante que a gente lembre as pessoas que cuidar da saúde mental não é vergonha, não é errado, não é Ótimo, fraqueza. ótimo. É bom cuidar da saúde mental, porque assim, eu hoje mesmo ouvi uma paciente me falando assim, eu falei, o que você acha da gente ir no psiquiatra? Tô falando de maneira genérica, né? Porque ninguém tem como saber quem é. E aí ela falou, nem na época que eu tive crise de pânico eu fui no psiquiatra, não preciso de psiquiatra. Então, na sociedade da gente é muito tabu ir para o psiquiatra, ir para o psicólogo. É quase como uma vulnerabilidade, é quase como uma incapacidade. E não, a gente pode usar esse recurso, a gente pode trazer nossa vida mais leveza, trazer uma vida melhor. A gente pode, tanta gente vai para o psicólogo, tanta gente vai para o psiquiatra, acontece que na nossa sociedade isso ainda é muito tabu. E aí as pessoas elas esperam a tempestade para consertar o telhado. E a gente pode consertar o telhado antes da chuva chegar. A gente pode fazer um trabalho de profilaxia, a gente pode ir para terapia só para se conhecer, só para ter um tempinho ali só nosso para a gente conversar as coisas que as pessoas não estão entendendo fora do mundo do concurso. Então é importante que a gente se dedique a isso também. Não é perder tempo. A minha maior batalha com as pessoas é achar que investir na saúde mental é perder tempo. Isso é ganhar tempo, é acelerar, é encurtar o seu caminho e não perder tempo. Sim, isso é muito importante. Na verdade, eu acho que essa visão também de perder tempo tem muito a ver com um discurso de esforço sobre-humano e de trabalho incessante, no sentido de estudar como se não houvesse amanhã, de estudar para além do possível, né? E sempre priorizando o aspecto jurídico da preparação, né? Isso. Existe e eu nunca na minha vida tive tanta consciência disso. Existe um aspecto bastante relevante na preparação para concurso, que é o aspecto psicológico, que inclusive pressupõe, que inclusive é anterior, na minha opinião, a toda essa questão do estudo em si, porque não há como você desenvolver um estudo eficiente, útil, regular, sem ser capaz realmente, sem estar equilibrado do ponto de vista emocional. Então, existe, as pessoas têm começado a abandonar isso, mas a gente já viu muito ao longo do estudo aí um discurso muito exagerado, né, de que você tem que fazer isso, fazer aquilo, estudar demais, estudar demais, estudar demais, e não Uma quer. vida de alto sacrifício que tem que ser doloroso, tem que ser árduo, tem que ser punitivo, senão não serve. Exato. Eu não quero que ninguém me confunda. Não estou dizendo aqui, não estou minimizando a dificuldade da coisa. A coisa é difícil, requer esforço, sim. Mas eu me refiro a umas frases famosas nesse meio nosso, Juliana, que o pessoal fala: estude enquanto fulano dorme, enquanto né, eles dormem, não sei o que e tal. E a realidade de quem estuda mesmo, anos a fio, é a seguinte: olha, ou se você não se ajustar para conseguir manter isso a longo prazo, vai chegar uma hora que você vai sucumbir. Não há como, você vai sucumbir. Então, eu penso, você diz sobre profilaxia, no sentido de você refletir para se organizar e ser capaz de estudar com estabilidade emocional. Então, não há perda de tempo. Eu acho que eu convidaria todo mundo a pensar no seu estudo também e na sua condição mental diante desse estudo, você pensar nisso como parte também da preparação. Porque, e eu tenho certeza que você sabe disso, você já presenciou isso. Há uma quantidade grande que vem aumentando cada vez mais de pessoas que na hora de prova ficam muito nervosas, gente abandonando sala de prova oral, chorando. Houve uma prova oral que eu fiz que eu vi isso. Mas, recentemente, eu acho que foi um concurso em Rondônia, um candidato ou candidata abandonou o local de prova oral porque foi tomado por desespero e saiu chorando. Então, vejam que não é uma coisa de gente fraca, né? Não é uma coisa de gente perturbada.
É uma coisa de gente que está se preparando para o estudo dentro de uma visão global do estudo que não se limita só a abrir o livro e ler direito. Então, eu penso para que você não chegue a, por exemplo, uma prova oral, você falou muito de prova oral com o Júlio, assistir a live, você não chega a uma prova oral desesperado, mal conseguindo encarar o examinador, transtornado, né? E isso, infelizmente, ainda hoje acontece muito, a pessoa não conseguir gerir a sua situação do momento ali. Então, antes de chegar a uma situação dessa, uma preocupação inicial, uma preocupação constante com a saúde mental, não é fraqueza, não é besteira, não é algo sim que você vai perceber que é muito importante. Claro que o professor está falando isso, eu concordo com ele em todas as falas nesse sentido de que é importante flexibilizar. Claro que estudar para concurso exige um certo grau de inflexibilidade quando eu preciso dizer não aos Claro, pedidos sim. abusivos de favores, Certo. quando eu preciso dizer não a pessoas que nos afastam do nosso propósito, quando eu preciso dizer não à minha própria vontade de achar que eu só posso estudar motivado. Isso aí a gente já sabe, né, professor? Isso aí já tá ok. O que a gente tá falando é esse plus do âmbito emocional, de nem flexibilizar tanto a ponto de não fazer sua parte e não se sentir merecedor, nem ficar tão severo consigo mesmo que perder as forças. A gente falou de necessidade de controlar. Uma das melhores formas de controlar uma crise de ansiedade é não controlando. E as pessoas não sabem disso. Ah, como assim? Quando vem o sintoma físico da ansiedade, na verdade, a gente mandou a mensagem para o nosso cérebro de que a gente está em perigo. E aí, o que é que acontece? Um automonitoramento excessivo. E a pessoa começa a se julgar. Eu tô suada, meu coração tá batendo, minha perna tá tremendo, minha respiração tá frágil, tá forte. Então, esse automonitoramento faz com que a ansiedade fique. Eu costumo brincar que a ansiedade é um menino rebelde. Quando a gente deixa ele ficar, ela vai embora. Quando a gente fica querendo que ela vá embora de todo jeito, ela demora. As nossas emoções são como ondas. Nenhuma onda atinge o céu. Ela vai atingir um ponto máximo e quebra. A nossa ansiedade também. Às vezes a gente tem a sensação de que o coração vai chegar aqui na nossa boca, mas ele não sai da boca. A pessoa intensifica essa crise porque ela fica julgando. Meu coração tá saindo. Eu tô tendo um ataque cardíaco. Eu tô passando mal. E isso aí faz com que a crise se intensifique. A gente não aceita que é uma questão fisiológica. Por quê? Porque a gente mandou a mensagem para o cérebro de que a gente está em perigo. Então, o corpo, ele todo se prepara para lutar e para fugir. Então, o sangue que estava aqui, ele vai para a perna para a gente lutar ou fugir. Nossa pupila se dilata. Nosso corpo prepara todo. Mas a gente nem luta, nem foge. E aí, para se reorganizar, o sangue que estava na perna para correr precisa voltar para o resto do corpo. E a perna treme. Porque a gente estava muito quente para poder usar a temperatura corporal de agir, a gente resfria, então a gente sua. Então, as coisas que acontecem na hora da crise de ansiedade, elas têm uma explicação fisiológica, elas têm uma explicação ontológica da nossa evolução como espécie. Mas a gente fica querendo que ela vá embora. Sai a ansiedade. E ela fica. Então, quando eu tô com vontade de fazer xixi, por exemplo, eu quero fazer muito xixi, urinar. E aí, o que eu faço? Eu fico falando assim, para de ter vontade, para de ter vontade, para de ter vontade. Não. Ou eu vou no banheiro, faço lá minha necessidade e sigo minha vida. Ou se eu estiver num lugar, num show, num lugar que eu não consigo fazer, eu vou me distrair. Mas eu não vou ficar olhando, eu tô com vontade de fazer xixi. Pelo contrário, eu vou me distrair, eu vou pensar em outras coisas. E é assim que a gente precisa fazer com a ansiedade. Se eu não tô conseguindo deixar o sintoma da ansiedade no meu corpo, eu posso me distrair. Então, eu posso olhar para outras coisas, eu posso ir assistir um vídeo, eu posso tomar um banho, eu posso me distrair também, que é outra forma de lidar com a ansiedade. Respirar. Então, a gente precisa lidar com as estratégias para a nossa ansiedade. Para isso, a gente precisa aprender. O YouTube está cheio de informação, é gratuita. Quem tem plano de saúde pode
fazer sessão de terapia pelo plano. Existe psicólogo social que atende num valor bem significativo nas universidades públicas e particulares que têm curso de psicologia. Existem clínicas escolas. O que eu estou falando é que a gente pode colocar uma objeção para cada solução que é dada. Ou a gente pode buscar uma solução dentro dos recursos e do material que a gente tem. Então, a gente pode aprender a lidar com a nossa ansiedade em vez de ter muito medo dela. Atualmente, eu tinha ali comentado que eu não tenho mais horário para atender, né? Então, eu tenho uma equipe que eu encaminho. Eu tinha uma lista de espera enorme, e aí depois eu percebi que quanto mais eu encaixasse as pessoas, eu ia me desencaixando, porque eu precisava de horário para viver também. E aí, a minha lista existe, ela anda, mas ela depende de alta. Mas aí eu estou gravando um curso que é para você lidar com a sua ansiedade nas provas e estudos. Por quê? É justamente compilada de técnicas que a gente falou aqui, para que a pessoa possa fazendo no dia a dia. Então, quando eu lançar, vou colocar o link lá, que é para as pessoas começarem a exercitar. Isso dá para exercitar, é porque a gente não aprendeu na escola, a gente não aprende. A Ellen está dizendo aqui que ela estava na sua lista, a Ellen. Tá falando aqui, a Ellen está na minha lista? Estava na sua a lista. lista anda, viu, Ellen? A lista anda, sim. Certo. Então, você no Instagram, há todas as informações, seu Instagram, imagina, há todas as informações a respeito do seu consultório, onde que é, onde você atende, não é isso? Na verdade, eu não atendo presencialmente, né? Eu só atendo online. Só Meus online? pacientes, eles moram no meu computador comigo, porque eu precisei adaptar isso para poder. Por isso que eu falo de propósito, né? De que a vida da gente não é só uma fatia profissional, mas eu precisei da mobilidade geográfica lá atrás para acompanhar meu marido, que removia. E aí eu fiz, antes mesmo da pandemia, antes mesmo de todos os psicólogos atenderem online, eu tinha o selo do Conselho Federal que autorizava o atendimento online. Então, eu era uma das poucas psicólogas do Brasil que fazia esse tipo de atendimento. E aí eu atendo online, então eu não tenho um consultório físico presencial para disponibilizar para os atendimentos. Quando os meus pacientes vêm em São Paulo, aí eu marco com eles em algum consultório de alguma colega. Quando eu estou em Recife, eu atendo meus pacientes de lá nos consultórios das minhas amigas lá. Mas eu tenho equipe, então no meu Instagram tem um link e as psicólogas da minha equipe, elas sabem sobre o concurso, elas são treinadas por mim, elas têm a minha supervisão. Então fazer terapia com elas também é muito legal. E quem não conseguir fazer com elas, fazer terapia. Fazer terapia faz a vida ficar mais leve. Certo. Nós estamos caminhando para o final, são mais de uma hora que nós estamos falando. Eu falei demais agora no final, né, professor? Não, eu também falei, mas eu acho que foi muito, muito interessante. Você disse algumas coisas aí que foram muito importantes para mim também. Achei muito bem legal algumas dicas que você deu. Fiquei muito, muito feliz com a coincidência aí exata do que eu costumo dizer, do que eu penso. Eu fico feliz, gostei muito. E dessa coisa, né, de a pessoa observar a si mesma, de tomar contato com a realidade, de não fazer comparações cruéis, né? Comparações que só são injustas consigo mesma e tal. Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla. Muitas vezes bato nessa tecla um pouco sozinho, porque o pessoal do concurso muitas vezes tem um discurso assim de tentar levar o cara a um outro nível, um nível sobrenatural de rendimento. E eu não acredito nisso, porque eu nunca consegui. De ser um aplicativo de celular e não uma pessoa, né? Eu não consegui vivenciar isso, então eu simplesmente falo aquilo que eu acredito e o que deu certo para mim. Então, essa coisa de querer incutir na cabeça da pessoa a ideia de que ela vai ter um super rendimento, porque isso, aquilo, outro, para mim não funciona. Então, não é assim que eu falo. Então, eu acabo sendo até minoria nas minhas postagens, às vezes, quanto a isso. Mas eu gostei muito dessa coincidência de coisas que eu falo às vezes, em que eu acredito, com que você falou. Na verdade, toda a abordagem psicológica também passa por essa discussão do paciente, né, ele mesmo tentar resolver os seus problemas por si só, né? O psicólogo é um instrumento que vai fazer o paciente encontrar as respostas dele. Acho que é mais ou menos essa questão, né? Então, penso nessa. Não é. Quando você me conheceu pelo Instagram de Júlia, eu já lhe conhecia. E por isso que eu aceitei seu convite, porque eu já lhe seguia e sei que existe um respeito pelo ser humano candidato. Porque para mim é importante quando a gente
trabalha com o professor, tem parceria com o professor que acredita no ser humano. Porque, assim, a vida já é muito dura, a gente já tem muitos desafios. Se as pessoas que são guias para a gente, se as pessoas que são admiradas pela gente ainda forem muito severas e muito duras, esse caminho ele fica muito mais difícil. Então, assim, eu gosto muito de ter a interação com professores como você, que valoriza o ser humano, que valoriza a pessoa, que olha para a subjetividade do candidato, né? Do paciente, no meu caso. Eu falo assim, ó, por que que eu digo que não tem um tanto horário e por que que eu limito o número de atendimentos? Porque, para mim, meu paciente, ele não é um nome na minha agenda. Ele é uma pessoa. Então, na hora que eu aceito atender ele, ele é muito, muito importante para mim. Então, eu consigo ver isso no seu trabalho, que cada caixinha que você responde aquela pessoa ali é importante, eu vou me dedicar àquela resposta e não vou responder de qualquer forma, sem considerar o lado humano. Então, parabéns aí pelo seu Instagram também, adoro seguir. Quando eu te convidar para live, eu vi que você me seguia, eu não sabia porque eu achei bacana, eu não sabia que me seguia. Pois é, já lhe conhecia pelo de Julho também, né? E aí eu acho que eu vi um repost lá, gostei e comecei a seguir. Tá certo. Então é isso. Obrigada, viu, professor, pelo convite. Obrigada, gente, pela audiência, por ter ficado aqui com a gente. Só em ficar aqui mostra que vocês estão interessados em melhorar a saúde mental. Claro. É um prazer conversar com vocês. Enfim, é isso. Ótimo. Muito obrigado, Juliana. Pessoal que esteve com a gente aqui, ela vai ficar salva, tá? Vocês podem ver. Eu não sei, eu acho que tem como salvar nos dois perfis, né? Acho que eu salvo, então eu salvo e passo para você também. Aí a pessoa pode ver em qualquer dos perfis, a live vai ficar salva. Então, gente, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. E boa noite a todos. Tchau. Obrigada.